Nós temos então essa oportunidade, né? Já estamos aí entrando no nosso 9º encontro e estamos hoje estudando o capítulo de número 7 deste livro chamado A Treliça e a Videira, né? É o livro que tem embasado os nossos domingos, aonde temos tido essa oportunidade ao longo daquilo que os autores têm falado sobre a relação entre treliça e entre videira, fazendo uma analogia, né, entre a igreja, entre as pessoas que fazem parte da igreja, que somos nós, os cristãos, os servos de Deus. E hoje, como dissemos, vamos estar pensando um pouco sobre o capítulo de número 7, que fala sobre treinamento e crescimento do Evangelho. Na semana passada falamos sobre o âmago do treinamento. Então tivemos essa possibilidade de pensar um pouco sobre o âmago do treinamento. E aí, estudando alguns textos paulinos, né, usando como referência as cartas de Paulo, nós vimos que treinamento, ele é mais do que a transferência só de conhecimento, de habilidades, que ela é importante, precisamos ter, mas treinamento, o âmago desse treinamento, ele fala de relação, é relacionamento pessoal, é contato, é aquele relacionamento, é aquela doutrina baseada na palavra de Deus, que vai impactar a vida daquele com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos treinando, para que ele possa ter mudança de vida, de comportamento, e isso vai se refletir na vida daquele que nós estamos discipulando, através dessa relação, desse relacionamento íntimo, ao ponto em que ele começa a querer imitar aquilo que nós também fazemos. E aí nós vimos Paulo deixando isso claro nas suas cartas, quando ele fala de Timóteo, quando ele fala de Tito. Então nós entendemos que o âmago do treinamento tem essa vertente de estarmos passando o conhecimento, ensinando, mas atrelado a tudo isso, treinamento tem a ver com relacionamento, com imitação. Então, para que nós possamos ser efetivos nesse treinamento, nós precisamos dedicar tempo, precisamos ter relação, relacionamento, é algo relacional. E no capítulo do número 7, o autor vai estar trazendo como ênfase treinamento e crescimento do Evangelho. Então, existe essa relação entre o treinamento e o crescimento do Evangelho. E a ideia bíblica, quando nós olhamos a palavra de Deus, é que quando temos esse treinamento, ele acaba admitindo que a obra do Evangelho, ela se torna um empreendimento crescente. O treinamento admite que a obra do Evangelho é um empreendimento crescente. O que é que significa isso? Quando o Evangelho é pregado, quando nós falamos desse Evangelho, quando nós testemunhamos desse Evangelho, e aí o Espírito Santo ele age na vida daquela pessoa, o que é que acontece? O crescimento. Então, treinamento, ele baseado na sã doutrina, tendo o Espírito Santo trabalhando junto, ele vai admitir crescimento. Então, toda vez que nós estamos discipulando, nós estamos treinando, nós estamos passando esse conhecimento da sã doutrina, nós estamos fazendo com que o Evangelho cresça. E isso tem uma repercussão no reino de Deus. Nós estamos impactando a vida daquela pessoa, então nós temos aquele relacionamento individual com aquela pessoa, nós estamos fazendo com que a vida daquela pessoa seja transformada, seja mudada. E em paralelo a isso, nós estamos fazendo com que o
evangelho cresça, o reino de Deus, ele está sendo impactado. E aí nós temos aquele entendimento quando falamos em um dos capítulos em relação àquilo que Deus está fazendo entre a primeira vinda e a segunda vinda. O que Deus está fazendo agora no mundo? Ele está fazendo com que pessoas sejam trazidas para o seu reino. E quem é que ele utiliza para fazer essa obra? A igreja, os cristãos, nós. Então, treinamento, discipulado, ele tem ligação direta, ele tem resultado direto no crescimento do evangelho. O evangelho cresce. E aí nós podemos ver isso claramente quando Paulo vai escrever à igreja de Colossos. Então, em Colossenses, no capítulo 1, verso 6, Paulo diz o seguinte: o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando o evangelho é pregado e o Espírito Santo ele age, o evangelho cresce. E é isso que Paulo tem em mente quando ele fala à igreja de Colossenses, aqui no capítulo 1, verso 6. E Paulo tem em mente dois aspectos desse crescimento. Um primeiro aspecto é que esse crescimento do evangelho, ele cresce em todo o mundo, como aquela videira cujos ramos continuam crescendo, e os ramos eles se estendem sobre a treliça, sobre aquela cerca, e ele passa da cerca, e ele chega no quintal do vizinho. É essa a primeira ideia desse crescimento do evangelho. O crescimento do evangelho chegou em Colossos. O crescimento do evangelho fez com que uma igreja surgisse na cidade de Colossos. E um fato interessante é que Paulo nunca esteve em Colossos. Paulo nunca pregou o evangelho aos colossenses. Mas este evangelho chegou até Colossenses. Então, através da vida de Epáfras, aquele evangelho foi ensinado às pessoas de Colossos. Esse evangelho impactou a vida de pessoas em Colossos. Esse evangelho enraizou-se nas pessoas de Colossos. E ali, então, o evangelho cresceu. Então, Paulo está nos mostrando que treinamento, que discipulado, ele tem uma relação direta com o crescimento do evangelho. E muitas vezes nós sequer temos este entendimento. O evangelho cresce, o evangelho ele é disseminado, o evangelho se espalha a partir do momento em que nós falamos desse evangelho, em que nós testemunhamos deste evangelho. E nas coisas simples do dia a dia, nós podemos estar disseminando este evangelho. Este evangelho vai estar sendo pregado, ensinado, e sem que nós sequer saibamos aonde ele poderá chegar, ele chega. E é exatamente este primeiro viés daquilo que Paulo está mostrando. Eu nunca estive na cidade de Colossos. Eu nunca preguei o evangelho aí, mas o evangelho chegou até vocês.
por intermédio de uma outra pessoa. Mas ele chegou até vocês. E por todo este mundo agora, o Evangelho vai frutificando e vai crescendo, assim como ele também cresceu entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Então, queridos, Evangelho, boa nova de salvação, quando ele é pregado, quando ele é ensinado, quando nós estamos discipulando, falando sobre esta sã doutrina, ele tem um impacto no reino de Deus. E aí, quando nós caminhamos com as pessoas, nós começamos a perceber que o ganho não é para nós, pessoalmente falando, mas o ganho é para o reino de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para fazer com que o seu reino seja estabelecido na terra, na cidade, no bairro, na rua, na vizinhança. E existe um segundo aspecto desta questão do crescimento do Evangelho. Então Paulo, num primeiro momento, ele vai nos dizer, nos ensinar que o Evangelho, ele cresce em todo o mundo, ele continua atingindo os lugares, mas também o Evangelho estava crescendo na vida das pessoas. Veja o que é que Paulo vai dizer no verso de número 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Um segundo aspecto que Paulo está agora nos mostrando é que o Evangelho, ele também cresce na vida das pessoas. Onde essa palavra da verdade chega, aonde esta palavra da verdade é ensinada, ela produz fruto. Pessoas são mudadas, pessoas são transferidas de um reino para o outro. Pessoas começam a ter fé em Jesus Cristo. Elas começam a compreender o amor de Deus para com a sua vida. Elas começam a amar as pessoas, elas começam a ansiar pela vida eterna. A sua prioridade muda, a sua visão de mundo muda, a sua vida é refeita, e pouco a pouco a imagem do próprio Filho de Deus começa a estabelecer-se na vida da pessoa. O Evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento. E aí, Paulo nos ensina duas vertentes. Esse Evangelho, ele cresce no mundo. É a ideia daquela videira que está sobre a treliça, e ela vai crescendo, ela passa por cima da treliça, ela vai se espalhando, ela chega até o terreno do vizinho, é o Evangelho sendo espalhado, e ele vai crescendo. Então eu tenho um crescimento que ultrapassa a ideia da geografia, mas temos também o crescimento do Evangelho na vida do indivíduo, da pessoa. Então eu tenho um impacto no mundo e eu tenho um impacto na pessoa. Então o crescimento desse Evangelho, ele é algo resultante daquilo em que a igreja realiza.
E aí, queridos, os autores do livro, eles vão nos trazer 3 implicações importantes desta ideia simples. Qual é a ideia simples? Que o Evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ninguém. O Evangelho, à medida em que ele cresce, ele produz mudança. E aí, a ideia dos autores é que nós passamos a refletir um pouco, refletamos um pouquinho sobre esta ideia de crescimento. Primeiro, o crescimento do Evangelho acontece na vida das pessoas, não nas estruturas da igreja. E aí nós precisamos voltar àquela metáfora inicial. O crescimento da treliça não significa necessariamente o crescimento da videira. Crescimento da treliça não é crescimento da videira. Porque o crescimento do Evangelho, ele acontece na vida das pessoas e não nas estruturas. E a respeito disso, os autores falam o seguinte: nós podemos multiplicar o número de programas, de eventos, comissões e outras atividades em que a igreja possa engajar-se. Podemos ampliar e modernizar os nossos prédios, podemos remodelar as nossas reuniões, para que elas sejam mais atraentes e eficazes, em que tenhamos a possibilidade de comunicar melhor aquilo que queremos. Podemos nos alegrar com o fato de que os números estão crescendo. E todas estas coisas são boas, mas se as pessoas não estão crescendo em seu conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignamente diante do Senhor, buscando agradar-lhe em todas as coisas, produzindo fruto em toda boa obra, então nenhum crescimento está acontecendo. E aí, queridos, quando eu li esta afirmação do livro pelos autores, eu comecei a fazer algumas ponderações a respeito, muitas vezes, da forma como esse evangelho é pregado. E aí nós vamos enxergar igrejas muito inchadas. E aí começamos a ponderar se esse crescimento é um crescimento das pessoas, um crescimento na vida das pessoas, o amadurecimento da vida das pessoas, ou isso é um inchaço. Porque o verdadeiro evangelho, quando ensinado, quando pregado, quando feito com responsabilidade, o que ele gera é crescimento de pessoas, no sentido de cada pessoa crescer individualmente na graça diante do Senhor. E na medida em que as igrejas vão inchando, não é necessariamente um crescimento do evangelho na vida das pessoas. E aí, da mesma maneira como essas pessoas chegam, elas saem. Não tem raiz, não tem fundamento.
O evangelho não está enraizado na vida dessas pessoas. Não existe mudança de atitude, não existe mudança de comportamento. Porque o crescimento do evangelho, ele precisa impactar a vida das pessoas. São as pessoas que têm que crescer. Não é necessariamente a estrutura. Porque muitas vezes nós começamos a encher a igreja de pessoas, precisamos nos adaptar para que essas pessoas estejam aqui, e nós estamos nos esquecendo muitas vezes da qualidade daquilo que nós estamos ensinando a essas pessoas. Como é que essas pessoas estão saindo das nossas reuniões? Será que elas estão firmadas nesse evangelho? Será que elas têm a compreensão verdadeira do que é o evangelho, dessa doutrina, dessa sã doutrina? E aí os autores dizem isso claramente para a gente. Há muitas maneiras, queridos, de nós conseguirmos pessoas para as nossas igrejas. Muitas maneiras. A própria Bíblia nos adverte que pessoas se congregarão onde quer que haja mestres que estejam dispostos a lhes falar o que eles desejam ouvir. Paulo fala isso em 2 Timóteo 4, 3, 4, que haverá tempo em que aquilo que começa a ser dito cairá nos ouvidos como aquela cosquinha gostosa, né? Como comichão no ouvido. E se tem uma coisa que é gostosa, é a gente coçar o ouvido. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas quando ele tem uma coceirinha no ouvido, ai, como é gostoso a gente coçar, né? Esse sentimento do, nossa, é gostoso. É isso que Paulo está dizendo. Que haverá tempo em que essas pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. E aí haverá pessoas que, entendendo isso, começarão a pregar aquilo que cai bem no ouvido. E o que acontece com esses lugares? Eles vão crescendo, vão crescendo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que o termômetro que mede o crescimento de uma igreja não é necessariamente quantas pessoas existem naquela igreja, mas é o quanto as pessoas crescem no que diz respeito ao conhecimento da sã doutrina, como essas pessoas se comportam, como elas lidam no dia a dia, como elas vivenciam a prática da vida cristã no seu dia a dia. Crescimento numérico ou estrutural não é necessariamente uma indicação que o crescimento do evangelho está acontecendo. Pastor, mas as duas coisas podem andar juntas? Podem e devem. Se nós temos uma igreja onde a sã doutrina é pregada, onde as pessoas são discipuladas, aonde elas absorvem o conhecimento do evangelho, aonde ela vive esse evangelho, à medida que as pessoas chegam, elas são instruídas, elas são doutrinadas, haverá momento em que estas pessoas precisarão ser bem acomodadas, então precisaremos ter uma adequação da estrutura física, precisaremos ter uma adequação da estrutura para que isso possa ser bem ensinado. Vamos investir na questão da sonoplastia, vamos investir na questão de um melhor data show. Então a estrutura, ela precisa também ser adaptada. A crítica em relação a isso é nós entendermos que aquilo que mede uma igreja não é o seu tamanho estrutural ou numérico, mas sim o quanto os seus membros crescem no evangelho. E aí, cabe uma pergunta: como é que nós sabemos se os crentes estão crescendo, estão se desenvolvendo? Como é que nós sabemos disso?
Pelos seus frutos. É simples. É simples. Não existe nada miraculoso nesse resultado. Nós conseguimos medir o crescimento de uma igreja à medida em que nós vemos os frutos dessa igreja. O crescimento, ele acontece na vida das pessoas, e ele tem o fruto do Espírito na vida dele, e então elas crescem. E quais são, queridos, os frutos do Espírito? De acordo com Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características, queridos, essas qualidades, elas são resultados de uma vida moldada pelo Espírito Santo, de uma vida guiada pelo Espírito Santo. E aí, queridos, a gente pode concluir que não tem como uma igreja crescer a não ser que, primeiro, o crescimento do Evangelho cresça na vida da pessoa. Não tem como a igreja crescer, a não ser que primeiro o Evangelho cresça na sua vida. À medida em que o Evangelho cresce na vida do crente, à medida em que o Evangelho se fortalece na vida do crente, à medida que o Evangelho ele se enraiza na vida do crente, o resultado disso é o crescimento do Evangelho na igreja. À medida que nós nos tornamos crentes maduros, nós começamos a dar frutos. E é por isso, querido, que muitas vezes nós queremos inverter o processo. Eu quero fazer com que a igreja cresça sem que as pessoas cresçam. E aí o resultado, em algumas circunstâncias, ele é catastrófico. Você vai ver desunião na igreja, você vai ver falta de respeito, você vai ver a falta do perdão, você vai ver briga. Por quê? Porque as pessoas, elas não mudaram. O Evangelho, ele não está enraizado na vida dessas pessoas. Agora, na medida em que o Evangelho cresce na vida das pessoas, as pessoas crescem e, por tabela, a igreja cresce. E aí, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos: se programa, se barulho, se efervescência mudasse a vida das pessoas, Jesus Cristo não seria o motivo da nossa salvação. Porque o que muda a vida das pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo. O que promove o crescimento das pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo. O que promove o crescimento da igreja é o crescimento das pessoas da igreja. E aí sim, queridos, quanto maior for a videira, maior necessidade teremos de ter uma treliça grande.
Não é o inverso. E aí muitas vezes nós esquecemos disso. Queremos fazer uma treliça enorme, mas estamos nos esquecendo de investir o Evangelho na vida das pessoas. Temos uma segunda característica, queridos, deste Evangelho. Nós devemos estar dispostos a perder pessoas da nossa própria igreja, da nossa própria congregação, se isto for melhor para o crescimento do Evangelho. Quando eu li essa expressão, sem ter lido o contexto, eu me espantei. Porque os autores afirmam que, como igreja, nós precisamos estar dispostos a perder pessoas. E aí eu pensei naquela relação de perder aquelas pessoas que não estão maduras, aquelas pessoas que chegam e que não conseguem efetivamente se sentir bem, não conseguem compreender o Evangelho, e aí passam aquela chuva e depois vão embora. Eu achei que é isso, que ele deve estar trazendo essa informação, no sentido de nós não nos preocuparmos com isso, porque seria normal, mas não. A ideia desta segunda implicação de perder pessoas, ela está ligada ao fato de que, à medida em que os crentes crescem, à medida em que os crentes amadurecem, pode acontecer na vida destas pessoas a percepção de que Deus os chama para um trabalho específico dentro do reino dele. Ou seja, um compromisso com o crescimento do Evangelho significará que treinaremos pessoas, que discipularemos pessoas em direção a uma maturidade, que não é simplesmente ou necessariamente para o benefício da nossa própria igreja local, mas o benefício, ele é também para o reino de Deus. E aí, nós devemos ficar felizes quando enviamos os membros da nossa igreja para outros lugares, para que lá o Evangelho também possa crescer. E aí é o que acontece quando as igrejas enviam seminaristas para fazer o curso de teologia, quando temos membros da igreja que sentem o chamado para serem missionários, para estudarem a educação religiosa. É essa a ideia de que nós devemos estar dispostos a perder pessoas. Mas aí nós não estamos perdendo as pessoas para o mundo, nós estamos perdendo as pessoas para o reino de Deus. Porque em algum momento dessa caminhada, à medida em que o Evangelho ele muda a vida das pessoas, em algum momento desta caminhada de mudança, pode ser que Deus chame essas pessoas, algumas pessoas, para um trabalho específico no seu reino, e aí nós devemos ficar felizes. Por quê? Porque nós estamos treinando as pessoas, estamos promovendo o crescimento das pessoas, o amadurecimento das pessoas, estamos fazendo um discipulado destas pessoas, não pura e simplesmente para o crescimento da igreja, mas para o reino de Deus, porque nós investimos, queridos, no reino de Deus. Quando isso fica claro nas nossas mentes, isso nos estimula a promovermos o crescimento do Evangelho. E aí nós voltamos
ao primeiro ponto, quando Paulo falou à igreja de Colossos: eu nunca estive aí, eu não conheço ninguém de vocês, mas o evangelho chegou aí, porque o evangelho ele está se espalhando. Esse crescimento, ele impactou a vida de uma pessoa. Essa pessoa sentia um chamado específico para que esse evangelho pudesse ser levado, transmitido, e ele chegou até vocês. Então, o meu investimento não é para simplesmente ter um proveito próprio da igreja, mas o meu investimento é no reino de Deus. Então, toda vez que nós falamos do amor de Deus, toda vez que nós fazemos um trabalho de videira, toda vez que nós fazemos um trabalho de discipulado, nós estamos fazendo para o crescimento do reino de Deus. E é óbvio que, por tabela, para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Devemos, queridos, estar dispostos para isso, ficarmos felizes. Terceiro, vemos pessoas não como raios em nossa roda ou como recursos para os nossos projetos, mas como indivíduos que estão, cada um, em seu próprio estágio de crescimento evangélico. Qual é a terceira implicação? Precisamos ver as pessoas não como raios em nossa roda, ou como recursos para os nossos projetos, mas precisamos enxergar ela como indivíduos, como pessoas que estão, cada um, em seu próprio estágio de crescimento evangélico. Queridos, o que é um raio? O que é um raio em uma roda de bicicleta? Qual é a função do raio? Os raios da roda da bicicleta, ele tem a função de conectar o aro ao cubo central da roda. Caso ocorra a quebra de um raio, recomenda-se a sua troca imediata, pois um simples raio quebrado, ele pode danificar todo o aro. Por quê? Porque a tensão exercida sobre o conjunto, ela sofre alterações. E aí, queridos, na igreja, nós não podemos ver as pessoas como um raio. Se não serve, eu troco. A gente pode agir assim na igreja? Não. As pessoas, elas não podem ser enxergadas como um objeto de uso. Não serve, eu troco. Cada uma dessas pessoas, nós precisamos ver as pessoas como indivíduos em que cada um deles passa por um estágio diferente de crescimento. O nosso alvo para cada pessoa é que cada uma delas avancem, façam progresso, se movam um passo à frente de onde elas estão agora. Quando nós falamos de discipulado, de treinamento, nós estamos dizendo que nós temos a responsabilidade de pavimentar o caminho para que o outro também cresça. E nós devemos nos alegrar com isso. Microfone, por gentileza, da visão. Ô, Nara, traga aqui para a irmã Rose. Então nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos dar subsídio para que o outro cresça. E não é isso que nós lemos lá em Josué? Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Pode falar, irmã Rose.
Pastor, é interessante nesse ponto que a Bíblia fala daqueles que são bebês na fé, aqueles que ainda têm que tomar mingau, né? E leite, enfim, tem os de leite, mingau, enfim. E nós precisamos observar isso, porque às vezes na igreja tem pessoas com idades crescidas, mas que muitas vezes ainda estão engatinhando, né? Tem outros que são mais jovens e às vezes já estão bem mais maduros. Então, há essas diversidades dentro da igreja e a gente precisa cuidar disso. Observar e tratar com amor, né? Como a Bíblia fala. Não é isso. É exatamente isso, e Paulo fala sobre isso, né? Que a gente precisa ter essa percepção. Por quê? Porque senão nós começamos a criar impedimentos para que as pessoas avancem, para que elas cresçam. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão pura e simplesmente para servir aos nossos propósitos. A igreja é que ela está a serviço das pessoas. Como igreja, nós precisamos ter essa percepção de pavimentar um bom caminho para que as pessoas caminhem por ele e elas cresçam. Nós precisamos ter esse subsídio para que esse evangelho possa ser ensinado, pregado, para que isso tenha condição de impactar a vida dessas pessoas. Porque aí todos nós, queridos, estamos sendo santificados nesse estágio de crescimento. Então nós começamos a perceber, queridos, que o crescimento do evangelho na vida das pessoas, ele precisa ser buscado pela igreja. E aí vamos pensar um pouquinho então sobre essa temática do crescimento do evangelho. Há 4 estágios básicos do crescimento do evangelho na vida de uma pessoa: evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. 4. Sem que eu explique o detalhe cada um deles, nós vamos falar rapidamente sobre eles, eu poderia encerrar aqui. Com certeza, vocês já entenderam o que significa cada um deles. Primeiro, evangelização. Então, a ideia é que nós entendamos, para que esse resultado do crescimento ele seja profícuo, eu preciso passar por cada uma dessas fases da maneira correta. No estágio de evangelização, é aquele momento em que as pessoas entram em contato com a palavra da verdade. Elas entram em contato com o evangelho. Como é que isso ocorre, gente? É na igreja, no domingo à noite, quando se convencionou que todo sermão de domingo à noite tem que ser evangelístico? É isso? O evangelho é esse tipo de contato de evangelho? A evangelização é isso? Agora, não é isso que nós preconizamos? Porque se eu pedir para você levantar a mãozinha e perguntar assim, é isso? Todo mundo vai dizer que não. Mas todo mundo pratica isso. Só que a evangelização não é isso. Para que eu tenha o crescimento lá no final como resultado positivo,
Evangelização não é só isso. Esse contato com a palavra da verdade, esse contato com o Evangelho, ele pode ser inicialmente por meio de uma conversa sobre alguma questão no bate-papo, no seu dia a dia. É aquele bom dia que você deu para alguém, é aquela caminhada às 5 horas da tarde que o irmão Mário faz, que nós dizemos aqui, e quando ele sai de casa tem um vizinho na porta, e ele diz: e aí, vizinho, como é que está o senhor, tudo bem? Ele disse: hoje eu não estou muito bem não. E ali você começa um diálogo de 5 minutos, e você continua caminhando para fazer o seu exercício do final da tarde. Ali estabeleceu-se um contato, abriu-se uma porta, uma janela foi aberta ali. Então, de algum modo, em algum contexto, seja ele um contexto grande, um contexto pequeno, alguém explica o Evangelho para a pessoa. É essa semente que você jogou ali, ó. Aí a semente cria raiz, e no tempo de Deus, pela obra do Espírito Santo, ela produz um fruto. E aí, queridos, nessa etapa da evangelização, nós não podemos imaginar que a igreja evangeliza só em um determinado dia, no domingo, à noite, em um determinado evento, nas conferências evangelísticas. A semeadura, ela é uma a uma, vida a vida. É no dia a dia que nós vamos percebendo as oportunidades para lançar a semente. E aí, de novo, como é que a gente pode fazer isso? Lembra do bolo? Você já fez um bolo? O bolo, eu falei, acho que no segundo encontro. Você fez aquele bolo lá na sua casa? Você lembrou de tirar um pedacinho para levar para o seu vizinho? Disse: ô vizinha, fiz um bolo hoje. Ficou tão bom, hoje eu acertei. Estou aqui, estou trazendo um pedaço de bolo para você. Aí eu quero aproveitar e dizer que eu estou orando por sua vida. Oxe, eu fiquei sabendo lá que você está passando por um problema. A fulana de tal, que é nossa amiga em comum, comentou comigo, e eu estou vindo aqui para dizer que eu vou orar por você. Você fez isso? Dos últimos 30 dias, levou um pedacinho de bolo para o seu vizinho? A evangelização, ela é algo que resulta da nossa vida de comunhão com Deus. É importante que nós deixemos um pouco de lado essa tradição de que para evangelizar você tem que ter um dia específico, você tem que chamar um evangelista, você tem que fazer uma propaganda enorme para que naquele dia a igreja encha e aí o cara prega. Deus pode fazer esse trabalho? Pode. Mas o que nós estamos querendo trazer à luz, à discussão, é que se nós fizermos esse trabalho individualmente, nesse bendito dia em que o pregador chegar aqui e trouxer a palavra e ele fizer um apelo, o fruto está maduro. Vai ser muito mais fácil. Ele começou lá atrás, quando você
lançou a semente? No seu bate-papo com o vizinho, colega da escola, do trabalho, na fila do banco, na fila do supermercado. As oportunidades, elas estão todos os dias ao nosso redor, esperando que a gente jogue a semente, pura e simplesmente. E tem o segundo estágio depois da evangelização. É o estágio do acompanhamento. Uma vez que aquela pessoa responde à mensagem do Evangelho, e ela coloca a sua fé em Cristo, é necessário que nós acompanhemos, para que ela possa se firmar, para que ela possa criar raiz. É necessário que nós ensinemos as coisas básicas sobre a fé, sobre o Evangelho. É importante, queridos, que nós nos aproximemos dos novos convertidos, do novo crente. É nós começarmos a caminhar com ele, a cuidar dele, a orar com ele. Mas aí eu abro um parênteses aqui, pessoal. Esse estágio, ele não é um estágio que nós devemos fazer somente com os novos convertidos, com aquele que nós evangelizamos. Ele é um estágio que cabe direitinho na vida daqueles nossos irmãos que estão mais fracos. Ele cabe direitinho, como uma luva. Aquele irmão que está afastado da igreja, que está desiludido com o Evangelho, aquele irmão que está passando por problemas na sua vida, e isso está fazendo com que a sua fé fique um pouco balançada, hein? Esse trabalho de videira. E aí, voltando para aqueles que nós estamos evangelizando, nós começamos a perceber que esse acompanhamento é de vital importância para que ele cresça, para que ele crie raízes fortes, para que ele crie laços efetivos e seguros com Deus, com a igreja. O que é que nós fazemos hoje? A pessoa vem à igreja, ela se converte. Graças a Deus nós temos uma classe de doutrina, que hoje está aí sob os cuidados da irmã Esileide. Mas é só isso. A irmã Esileide, ela tem total condição de cuidar, de acompanhar esse novo crente, sozinha. Ela não tem mais nada para fazer na vida, né? Ela tem condição de estar ligando para essa pessoa toda semana. Ela tem condição de estar orando pelo celular, mandando uma mensagem pelo Zap para essa pessoa toda semana? Não, gente. Isso é a responsabilidade da igreja. Mateus, me dê um suporte aqui, meu amigo. Eu estou precisando colocar a bateria aqui, eu não estou vendo a extensão. Então, quando nós olhamos para a ideia desse acompanhamento, é nós entendermos, queridos, que isso é responsabilidade nossa. E aí, nós voltamos ao domingo passado, enxergarmos treinamento como paternidade. É aquele filho que nasceu, é aquele filho que você agora vai cuidar dele, você vai dar um alimento para ele, você vai dar o banho nele, você vai ler a palavra de Deus com ele, você vai orar com ele,
você vai botar ele na cama para dormir, não é isso que a gente faz com o filho? Você não acompanha? Ou então quando o filho nasceu, pronto, agora você se vira aí. Não. Acompanhamento, você tem que acompanhar. E é isso que nós estamos trazendo como responsabilidade nesse processo de evangelização, nesse processo de crescimento. Aquela pessoa com quem você teve o contato, aquela pessoa com quem você falou do Evangelho, você precisa acompanhar essa pessoa. Você precisa dar suporte para ela, para que nesse acompanhamento, que é individual, que é pessoal, é relacional, é relacionamento, ela tenha condições de crescer. Porque se nós não acompanharmos, queridos, ela não cresce. Se você não chegar ali na plantinha, adubar de vez em quando, colocar água no tempo certo, se você não conversar com a plantinha, o que acontece com a plantinha? Ela morre. Assim é essa semente do Evangelho que você colocou ali, naquele coração. Essa semente do Evangelho daquela pessoa que foi trazida pelo Espírito Santo, que nunca entrou numa igreja, estava ali passando, a porta estava aberta, ela entrou, sentou, o pastor pregou, o irmão pregou, ela se converteu. Se você não acompanhar ela não cresce. A semente chegou ali, mas ela não frutifica. Por quê? Porque é necessário crescimento. Depois desse processo de colocar o Evangelho, de acompanhar, vem o crescimento. E o crescimento é resultado desse processo. Esse crescimento no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus, é no caráter piedoso que vai resultando desse crescimento. E aí, eu sou solidário com você. Esse processo de crescimento não é uma tarefa fácil. Porque nessa caminhada, nessa viagem por esse caminho, as pessoas vão enfrentar muitos problemas, muitos desafios. E se elas não estiverem sendo amparadas, elas desistem no meio do caminho. Elas vão precisar de conselho, vão precisar de oração. E em todas essas circunstâncias, sejam em tempos difíceis, sejam em tempos bons, a fórmula para o crescimento dessa pessoa é a mesma. É o acompanhamento, é o ministério, é a ministração da palavra, é o Espírito Santo agindo. Quando a verdade bíblica é ensinada, ela é falada, ela é ouvida, ela é aplicada, e o Espírito Santo age, o crescimento acontece. E aí, aquilo que nós dissemos aqui, esse processo é um processo que alegra o coração dos dois. O coração de quem está crescendo e o coração daquele que está ajudando na promoção do crescimento. É paternidade. Ou você não fica feliz quando você olha para o seu filho e diz assim, poxa, que orgulho, hein? Ele era uma criança. Ou senão ela é uma criança e quando você vai numa reunião de pais e você ouve lá a coordenadora pedagógica, os professores falando tão bem, como ele é educado, como ele é disciplinado, como ele se comporta ajudando os coleguinhas. Isso não dá um orgulho para você? Ou hoje, quando você vê seu filho já crescido, assim, pô, aquele lá é meu filho, hein? É a mesma coisa com os filhos da fé. Você diz assim, poxa, olha lá, quem era, olha como é que está hoje. Eu participei desse processo, eu ajudei nesse crescimento, eu fomentei esse desejo no coração dele.
E aí, queridos, é importante nós começarmos a mudar um pouco esse conceito de como que a igreja vai crescer. De que a responsabilidade pelo crescimento da igreja, ela é de alguns. Não é, ela é de todos. E aí eu ouço falar uma frase desde o momento em que eu fui presidente do berçário. Se nós conseguirmos ganhar uma pessoa para Cristo por ano, uma por ano. Quantos anos você tem de Igreja Batista Central? Coloca aí na sua cabecinha. Quantos anos você tem? Vamos imaginar que você tenha 10 anos de Igreja Batista Central. Se você ganhou uma pessoa por ano, só você, mais ninguém, a sua igreja cresceu no número de 10 pessoas. Você fez diferença na vida de 10 pessoas. Eu estou falando de uma por ano. Então, se a igreja, em algum momento, ela não tem crescido numericamente, essa responsabilidade é sua. Ela não é do irmão que está do seu lado. Porque o irmão que está do seu lado também tem a mesma responsabilidade que você. Ela não é porque a igreja não tem feito campanhas evangelísticas. Ela não é porque a igreja não tem procurado, dentro do Brasil, um pastor que seja um evangelista na veia, em onde ele chega, o estádio enche de gente. Não é. Se a igreja não tem crescido numericamente, é porque você não tem feito o seu dever de casa. Nós precisamos sair desse contexto do estudo do livro A Treliça e a Videira com uma visão diferente de igreja. Não para simplesmente a igreja crescer, porque isso é resultado secundário, é consequência, mas para que você saia diferente dessa experiência. É imperativo que nós saiamos diferentes dessa experiência, que nós enxerguemos o evangelho, a vida cristã, a vida eclesiástica, o caminhar na igreja de uma forma diferente. E aí o último estágio seria o estágio do treinamento, é o quarto estágio. E o quarto estágio, sendo o treinamento, ele não é sequencial. É como se acontecesse depois do crescimento. Então o crescimento está completo, agora eu venho o treinamento. Não, não é isso. Porque nós nunca vamos parar de crescer. Então, o estágio do crescimento é algo contínuo. Eu sempre vou estar crescendo. E à medida em que nós vamos caminhando, à medida em que esse evangelho é disseminado, à medida em que eu acompanho estas pessoas, à medida em que eu acompanho aquele que está fraco na fé também, à medida que esse evangelho vai crescendo, eu vou municiando essas pessoas de informações. Então, o estágio de treinamento, ele acontece como parte desse crescimento do cristão. Porque essa maturidade cristã, ela não é individualista e focalizada só na própria pessoa. Quer ver um exemplo disso? É o que nós estamos fazendo aqui há 9 domingos. É um encontro discipulador que nós estamos fazendo juntos aqui. Esse encontro que vai mostrar a importância de nós conhecermos mais a palavra de Deus, a importância de nós percebermos
que esse Deus é um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Então, o treinamento, ele pode ser utilizado, esta palavrinha, para descrever esse crescimento das pessoas. Esse crescimento na doutrina, esse crescimento na convicção, no caráter, na competência. E à medida que nós vamos crescendo e sendo treinados, e sendo instruídos, nós passamos a ter condição de levar essa palavra de Deus para outras pessoas. E aí, treinamento, queridos, não é só aula. Treinamento é relacionamento. Relacionamento que tem a ver com paternidade, com investimento do tempo. E aí, essas 4 etapas nos remete a uma conclusão. Esse momento de crescimento, ele é um momento em que nós estamos pensando nas pessoas. E aí é um benefício enorme, queridos, pensarmos sobre o crescimento cristão a partir da ótica desses estágios, porque isso vai nos ajudar a entender que nós estamos focando o Evangelho nas pessoas, em orar pelas pessoas, em ministrar às pessoas aonde elas estão. E aí, se o crescimento evangélico ele acontece realmente na vida das pessoas, como é que eu posso ajudar cada pessoa a crescer? Como é que eu posso levar a palavra de Deus a cada uma delas? Se o foco do Evangelho são as pessoas, como eu consigo fazer com que este Evangelho impacte a vida das pessoas? Porque o foco do Evangelho são as pessoas. Porque o ministério, ele diz respeito às pessoas e não aos programas. Se nós nunca pensarmos nas pessoas individualmente e trabalharmos a partir de onde elas estão, como que nós poderemos ministrar na vida delas? Aonde estão as pessoas agora que você conhece? O que elas estão fazendo? Por que elas não estão aqui? Será que elas deveriam estar aqui? Será que esta verdade do Evangelho, necessariamente para ser repassada para ela, implicaria em você ter que trazê-la para cá, para que ela possa ouvir isso que você está ouvindo? Será que nós estamos pensando nas pessoas? Pensar nas pessoas é entender aonde elas estão agora, o que elas estão fazendo, como elas poderiam estar. Será que nós verdadeiramente conhecemos as pessoas que estão ao nosso redor? E aí veja o que é que os autores dizem. Nós somos muito pró-igreja e pensamos que o sermão é uma forma essencial, valiosa e altamente eficaz para ministrar a palavra de Deus. Mas não é a única forma, não é a única maneira de vermos o crescimento evangélico acontecendo. Se fazer a videira crescer significa o crescimento de pessoas, precisamos ajudar cada pessoa a crescer, começando de onde ela está neste exato momento. Se o crescimento evangélico acontece realmente
na vida das pessoas, na vida individual da pessoa, como é que nós podemos fazer essa pessoa crescer. Qual é a minha participação nesse processo? E aí, queridos, o que eles afirmam na página 80 é uma verdade das nossas igrejas. Nós somos muito pró-igreja. E muitas vezes achamos que o sermão é a forma única e eficaz e valiosa de fazer com que essa ministração do Evangelho chegue na vida das pessoas. Ela é importante, sim, importantíssima sempre, mas ela não é a única forma. É isso que os autores estão dizendo. Se fazer a videira crescer significa o crescimento de pessoas, nós precisamos ajudar cada pessoa a crescer, começando de onde ela está exatamente nesse momento. Aonde estão essas pessoas nesse momento? O que nós temos feito? E aí, queridos, nós encerramos dizendo que a maneira de conseguirmos que haja mais crescimento do Evangelho é vermos as pessoas sendo impactadas pelo Evangelho. É vermos essas pessoas sendo equipadas, instruídas, encorajadas pelo Evangelho, que vai estar sendo comunicado por você aonde quer que elas estejam nesse momento. Discipulado é paternidade. Se nós não enxergarmos a vida cristã, propagação do Evangelho, ministração da palavra, ensino da sã doutrina como paternidade, nós não vamos conseguir fazer o Evangelho crescer. É aquela pessoa que ama tanto a outra pessoa, que deseja vê-la crescer, progredir, e passa agora a estar preparada também para ministrar o Evangelho na vida de outros. E aí, queridos, infelizmente, na maioria das igrejas, fazer o Evangelho crescer é algo visto basicamente como a tarefa de poucos, quando ela é tarefa de muitos, para não dizer tarefa de todos. Fazer o Evangelho crescer não é tarefa só do pastor, por exemplo. Ela é tarefa de todos. Todo cristão que conhece o Evangelho, que maneja bem a palavra da verdade, que foi impactado, que teve a sua vida mudada, que agora vive sobre a graça de Cristo, ele é um verdadeiro discipulador. E aí, queridos, eu finalizo esperando que cada um de vocês busquem no coração de vocês serem esses cristãos, esses crentes, esses servos de Deus que queiram ser dedicados à ministração do Evangelho e que tenham como princípio evangelizador esses 4 pilares que a gente viu aqui: evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. Que vocês absorvam esta ideia de ser discipuladores para que o Evangelho seja disseminado de uma forma simples, sem muita complexidade,
no dia a dia, no caminhar, no bate-papo, na relação com as pessoas com as quais você convive, para que ali, esses momentos de relacionamento, você possa estar disseminando a palavra de Deus. E aí nós encerramos agradecendo a vocês essa oportunidade e já convidando para que no próximo domingo nós pensemos sobre essa temática. Por que os sermões de domingo são necessários, mas não suficientes? É isso que nós vamos discutir no próximo domingo. Por que os sermões de domingo são necessários, mas não são suficientes? Em cima de tudo aquilo que nós estamos caminhando, já aprendemos, já ouvimos, já começamos a perceber que nesse processo discipulador, nesse processo da propagação do Evangelho, você não é alguém que está de fora, mas você é alguém que faz parte do conjunto. Esta engrenagem, ela roda direitinho, bem ajustada, e você é uma dessas partes da roda dentada. A dissimulação, a propagação do Evangelho não é trabalho de alguns, mas é trabalho de todos.